Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversas do Torcedor, nesse pós-jogo, tá certo? Pela Copa do Brasil, na terceira fase. Meus amigos, o Vasco segurando o resultado do empate sem gols contra o Fortaleza, né? O jogo que vai ser no dia 21 de maio, o jogo da volta em São Januário. O time do Vasco contando com as defesas do Léo Jardim e garantindo, né, segurando esse empate no estádio, na Arena Castelão. Então vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like, também acionando o sininho de notificações, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo do nosso programa ao vivo, todo sábado às 11 da manhã, pela Rádio NSC, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. E, por falar no YouTube, temos aqui o nosso programa, o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, com você sempre acompanhando o melhor do futebol carioca e também do esporte internacional. Tá bom, pessoal? E também não esqueça, sábado, 11 da manhã, pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, com você. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Vasco. O Vasco da Gama que empatou sem gols contra a equipe do time do Fortaleza, né, que obteve grandes resultados, inclusive, nessa configuração aí dos jogos que aconteceram, né, e até inclusive, goleando, né, o Boca Juniors da Argentina na Sul-Americana, mas ficou no empate, 0-0, né, o time do Vasco segurou esse empate pelo jogo de ida da Copa do Brasil na terceira fase, no jogo de ida. O jogo da volta vai ser no dia 21 de maio, em São Januário. O time do Fortaleza foi melhor na partida, criando chances, né, mais chances de gols, com 15 finalizações, diga-se de passagem, obrigando o Léo Jardim a fazer boas defesas, e o time do Vasco com o treinador interino, Rafael Paiva, né, pela primeira vez que o Ramon Dias foi demitido no clube, né, o primeiro jogo sem o Ramon Dias no comando do Vasco. E com o Rafael Paiva no comando, à beira do campo, né, à beira do gramado, se defendendo em boa parte do confronto, levando um pouco perigo o gol defendido pelo goleiro João Ricardo, né, que a gente vê aí o time do Vasco tendo aí essas oportunidades, né, e o time do Vasco, né, tendo aí com 3 zagueiros, né, diga-se de passagem, com 3 zagueiros, né, tendo aí o time do Vasco da Gama mudando de formas aí, inclusive, né, que tivemos aí o Orras, Michael e Léo, né, na zaga da equipe do Vasco, com os homens de marcação no meio de campo, né, o Hugo Moura, Matheus Carvalho e com jogadores aqui no meio de campo, né, os alas, Paulo Henrique, o Piton pelos alas e Hugo Moura e Matheus Carvalho, né, no setor de marcação. Então, 3-4-3, né? Tivemos aí com o Rayan, o Davi e o Ferretti no ataque da equipe Cruz Maltina, da equipe do Vasco da Gama. E até a situação da equipe do Vasco da Gama, meus amigos, no primeiro tempo, foi de um domínio total do Fortaleza, certo? Foi um domínio total do Fortaleza. E o time do técnico, o Ramo Pavo de Voda, ficou com a bola, na maioria das vezes, pisou no campo de ataque, né, o tempo todo. O Vasco, por sua vez, com 2 meias, né, deixando à frente da área assim, desprotegida, né? Logicamente que não tinha um cara para tentar conseguir armar jogadas, né? Teve dificuldades para fechar, né, os espaços, né? Não tendo uma boa marcação, o time do Fortaleza tendo alguns passos para conseguir chegar, certo? E isso culminou em várias chances de perigo para o Fortaleza, né? E foram 9 finalizações da equipe do Fortaleza na primeira etapa. Né? Tivemos aí com o Lucero, o Machuca, o Pikachu, e que teve aí para as boas defesas do goleiro Léo Jardim, diga-se passagem, salvando tudo lá atrás, salvando para a equipe do Vasco, e até uma bola na trave, né, do chute do Pochettino, né, que teve na partida, né, e que dificultaram a vida do goleiro do Vasco. Então, o Vasco apostando nos contra-ataques, né, que não encaixaram, né, e se segurou, né, como pode na primeira etapa, né, e teve
pouquíssimas chances de gol do time do Vasco, pouquíssimas chances de gol na equipe Cruz Maltina na primeira etapa. E na segunda etapa, meus amigos, na segunda etapa, inclusive, o time do Fortaleza seguiu no ataque, né? Seguiu no ataque, mas também tivemos aí a situação da equipe das substituições que teve aí. O Galdames entrou também com também aí o Galdames e o Esforça, né, que entraram na equipe, né? O Galdames e o Esforça, a dupla de volantes que entraram na partida no decorrer do jogo, né? A equipe do Fortaleza teve um domínio no ataque, mas o Vasco teve aí uma melhoria na marcação, né? Tendo melhor na marcação na segunda etapa, melhor na marcação no segundo tempo, trocando aí as peças de frente para aproveitar para melhor as transições, inclusive aí, tendo aí o Rossi, por exemplo, e o Watson. O Rossi e o Watson para tentar conseguir fazer nesse tipo de jogadas. Ainda assim, o time do Rio pouco incomodou o João Ricardo, né? Foi o Léo Jardim que precisou trabalhar mais uma vez para tentar segurar o resultado. E apareceu bem nos chutes do Zé Wellison, né? E também do Kevin, né? Do Kevin Andrade, que acabou entrando na segunda etapa, inclusive, né? E no final o resultado foi melhor para os Cruz Maltinos, que tinham a estratégia de se manter vivo na disputa por uma vaga na Copa do Brasil e disputando em casa na Copa do Brasil. Então, o time do Fortaleza tentou algumas substituições, né? Que já falei aqui do Kevin Andrade, né? Tendo aqui o Moisés e o Marinho para tentar chegar mais nos ataques, né? E o Bruno Pacheco e o Écoles, né? Tivemos aí no Vasco, eu já falei, o Galdames, Rossi e Esforça, na equipe do time do Vasco da Gama, né? Galdames, Rossi, Esforça, Adson e também o Zé Gabriel. Então, meus amigos, o time do Vasco da Gama aí conseguindo esses resultados e, logicamente, não poderíamos deixar aqui de falar do Léo Jardim, porque ele segurou tudo para tentar conseguir segurar essa partida, né? Para tentar segurar o jogo e manter a chama do Vasco, a esperança de estar na próxima fase da Copa do Brasil, né? Que é um dos principais responsáveis pelo empate no Castelão. E foram 5 defesas, 3 delas consideradas difíceis, salvou nas finalizações do Pochettino, do Pikachu, do Zé Wellison, do Kevin, né? E sendo aí um dos nomes da partida, diz aí muito sobre o comportamento do Fortaleza, certo? Que pressionou até o fim, mas não conseguiu passar pelo jogador do Vasco, pelo goleiro vascaíno, né? Lógico, né? Que temos aí o detalhe que o Vasco conseguiu aí, né, segurar o Fortaleza, e o Vasco segurou o empate graças ao Léo Jardim, inclusive, né? O Léo Jardim, que foi um dos grandes responsáveis pelo empate ontem no estádio do Castelão. E agora as equipes voltam as suas atenções aí para o Brasileiro na Série A. Inclusive, né, o time do Vasco enfrenta o Atlético Paranaense na Liga Arena às 4 horas da tarde, horário de Brasília, e o Fortaleza enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena às 4 horas de sábado. Então, o time do Vasco da Gama vai encarar contra a equipe do Fortaleza no dia 21, na terça-feira, 9h30, em São Januário. Então, o novo empate, decidirá nas cobranças de penalidades máximas, né? Um empate sem gols, qualquer empate aí. Então, uma vitória simples garante o Vasco na próxima fase na competição da Copa do Brasil. Beleza? Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje, né? Muito obrigado pela companhia de sempre. Meus amigos, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acionando os sininhos de notificações, também deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho. Não esqueça, repito, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificação e deixando aquele like, lógico, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo que terças e quintas, 18 horas, para você no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube, e aos sábados com o nosso programa ao vivo, 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionc.com, pela Rádio Net, também pela DAIO, lógico, 98.7 FM com vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos,
e até o próximo pós-jogo aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Falou, galera!